está o comentarista. Comentarista é uma besta metida a comentarista. PVC besteirada ou PVC cultura inútil não se emenda mesmo. Todas as previsões que ele faz, ele quebra a cara. Todas. Ele quebra a cara, erra. O maior palpiteiro furão que eu já vi. Ele não entende nada de futebol. Anteontem ele disse que o Liverpool tem os 2 melhores laterais do mundo. Não sei quem são, os 2 melhores laterais do mundo. Aí eu pergunto, Daniel Alves e Marcelo estão jogando no Liverpool? Porque os 2 melhores laterais do mundo são Daniel Alves e Marcelo. O resto não chega, não amarra nem a botina. Mas esse rapaz tem essa mania, esse PVC. O PVC não se emenda mesmo não. Ele estupidamente usa como referência para escolher o melhor jogador do mundo. Primeiro, ele acha que foi escolhido pelas divindades para escolher o melhor jogador do mundo. Ele é o escolhido para escolher o melhor jogador do mundo. E erra em todos os seus palpites. É pitaqueiro furão, o palpiteiro furão. Depois, ele usa como referência para escolher o melhor jogador do mundo o futebol inglês. O limitado futebol inglês. Aí erra. Eu me lembro que uma época ele disse: o melhor volante do mundo é Reis. Reis era um espanhol que jogava no time da Inglaterra. Aí alguém ouviu aquela besteira, disse ao Real Madrid, o Real Madrid foi lá e pimba, contratou Reis. Nunca passou de reserva do Real Madrid. Foi para o time do Atlético, que na época era uma baba, também não passou de reserva. E hoje está lá enganando naquele tal de Vila Real, o Reis. Depois ele disse, o Terry é o maior zagueiro do mundo. Davi Luiz chegou lá e botou o Terry no banco. Depois ele disse, Drogba é o melhor centroavante do mundo. Quando o Ronaldo estava no auge, quando o Eto'o estava no auge. Idiota completo. Depois ele disse, Lampard é o melhor meio de campo do mundo. O Lampard é aquele meio de campo inglês. Pega a bola aqui, na direita, por exemplo, na direita. Aí lança lá no bico da área, cruza o campo, lança lá no bico da área, para o centroavante escorar de cabeça para alguém que vai entrando. Aquele futebol inglês mesmo. Pega a bola de uma intermediária e lança na outra, sempre cruzando. Muitas vezes os laterais se antecipam e tomam contra-ataque. Então é aquele tipo de jogador inglês, Lampard, Gerrard, aquele que chamava o melhor do mundo. Nunca foi o melhor do mundo. Futebol inglês não pode ter os melhores jogadores do mundo. Não pode. Jogador inglês. Não pode. Porque é um futebol agora que está aprendendo a jogar o verdadeiro futebol. É um futebol para inglês ver. Eles agora estão aprendendo a jogar o verdadeiro futebol. Com o Coutinho, com esses caras que sabem jogar futebol. Aí o cara escolhe logo o futebol inglês para escolher os melhores jogadores do mundo. E agora ele disse, os 2 melhores laterais do mundo, do Liverpool. Ele disse isso anteontem. Eu nem sei quem são esses 2 laterais. Aí eu tava pensando que Daniel Alves e Marcelo, que são os melhores disparados, estivessem no Liverpool. Eu nunca vi um rapaz tão idiota como esse. Não entende nada de futebol. Aliás, eu digo todo dia. Se o futebol fosse as complicações, as besteiras, as complicações, as invenções do PVC, eu ia ser torcedor de jogo de xadrez. Quando ele está transmitindo, está comentando o jogo, ele comenta de uma maneira, faz aquele escarcéu, cria aquele clima como se estivesse transmitindo ou comentando um filme de espionagem, aqueles filmes de espionagem americano. Eu nunca vi um negócio, uma coisa tão simples, ele faz um escarcéu danado para dizer que o cara foi ali com a bola, ele vai lá na China e volta. Eu nunca vi um negócio desse, não. Eu nunca vi. Se o futebol fosse as complicações, a besteira dos comentários de PVC besteirada, do Mauro César Babaquinha Pereira, do Caio Abobrinha Ribeiro, do Paulo Besteirol Calçado, do
Paulo César Besteirinha Vasconcelos, do Mauro César Babaquinha Pereira, se for do, como é daquele outro, Carlos Eduardo Faroso, só tem faro, Lino, se fosse as besteiras e as complicações dos comentários desses caras, eu ia torcer, me sentar em frente a uma mesa de xadrez, torcer pelo xadrez, que é muito menos complicado. E se eu fosse um jogador de futebol, eu pedia a esses caras, por favor, não façam previsões a meu favor, façam sempre contra, porque todas as previsões que esses caras fizeram a favor de qualquer coisa, deu o contrário. Eu me lembro de 2000, foi em 2002, 2002 não, foi em 2002, eles foram fazer a previsão sobre a Copa do Mundo, os times da Copa do Mundo. Aí disseram que o time mais forte era a Espanha, porque era um campeão mundial, mantiveram o time, tinha mantido o time e tinha Zidane o melhor jogador do mundo. Depois eles disseram que Portugal era um excelente time, timaço, porque tinha Figo, também escolhido o melhor jogador do mundo. E depois, quando falavam na Argentina, dava a entender, quando eles falavam do time da Argentina, eles diziam, a Argentina é um timaço, é um time tão bom que ele tem 22 jogadores, que até o time reserva seria titular em qualquer time. Todos eles disseram isso. E quando falavam no Brasil, diziam que o Brasil não tinha nenhuma chance. Erraram redondamente. Eu me lembro do Rivelino quando disse, nessa chave aí que tem Senegal, França, não sei, Dinamarca, Inglaterra, Senegal vai só passear. Vai só passear, a França aí vai disparar. Todos eles erraram. Senegal, jogo de estreia da Copa do Mundo, ganhou de 1-0 da França. A França voltou para casa. A França, que era a favorita, nos comentários dos vira-latas da crônica esportiva televisiva do Brasil, dos cegos de bola da crônica esportiva brasileira, a França Portugal e Argentina já tinham ganho. A França era disparado o melhor time. Quando eles falavam na Argentina, como eu disse, dava a entender que era melhor pegar o troféu e entregar a Argentina, que a Argentina já era campeão, porque tinha um time reserva que seria titular em qualquer seleção do Brasil. Pois bem, no jogo de estreia, Senegal 1-0 na França. Depois a França empatou de 0-0 e perdeu 3-0. Ou seja, a França voltou para casa, na primeira fase, sem ter marcado um gol, tendo feito apenas um ponto, fruto de um empate de 0-0. Ou seja, voltou para casa, foi a primeira a voltar para casa, voltou para Paris, cantando a Marseillaise, agora levando no colo a lanterninha da Copa do Mundo. Portugal também foi desclassificado na primeira fase, e a Argentina. E o Brasil, que eles diziam que não tinha chance, foi campeão mundial invicto, marcando 18 gols, foi 18 tomando apenas 4. E ainda tendo Ronaldo como grande artilheiro. Eles erraram feio em tudo que disseram. Feio, erraram. Os palpiteiros furões à frente, Paulo César Besteirinha Vasconcelos, PVC Besteirada, falharam feio. Então, se eu fosse um jogador, eu dizia, PVC, Caio Abobrinha, Paulo César Besteirinha, André Rizek, puta merda, que esse aí é totalmente cego de bola. Eu pedi a esses caras, por favor, façam previsões contra mim, porque vai estar tudo certo para mim. Porque quando vocês fazem previsão a favor de um jogador de um time, o jogador se acaba e o time vai para a lanterna. O cara dizer que os 2 melhores laterais do mundo são esses 2 melhores, Geni, sei lá o nome do cara, do Liverpool, é não entender porra nenhuma de bola. Eu não sei, eu nunca vi, olha, tem hora que eu digo como é fácil enganar na crônica esportiva televisiva do Brasil. Os caras não entendem porra nenhuma de futebol. Aí fica, nada, não entendem nada. Eu me lembro que um dia teve um tal de Crio Mediocridade que disse, o grande time do passado do Elche, treinado por Kubala. Aí, porra, o cara que não conhece nem o Elche, nem Kubala, diz, eita, deve ter sido um time da porra. O Elche era uma merda, Naquela época, o futebol espanhol era simplesmente
o salão de baile dos clubes brasileiros. Ferroviário de Araraquara, Palmeiras, Botafogo, Santos, Vasco, Bahia. Eu ia pra lá só pra exibir futebol. Elche. O Elche, eu acho que era uma fábrica de biscoito, uma fábrica de chocolate. Aí eles, Kubala, porque era um ponta. Kubala era um ponta que corria mais do que o cavalo de Rockland. Conhece o cavalo do Zorro? Kubala corria mais do que ele, só isso, um jogador corredor. Mas, porque o Kubala e o Elche, um tal de Clio mediocridade. Parou, esse aí parou. E o outro foi Mauro César Babaquinha Pereira, um dia ele disse, o grande time sub-20 do Arsenal da Inglaterra. Quando foi que aquele Arsenal da Inglaterra teve time sub-20? O futebol inglês veio ganhar agora um sub-20, porque disputou com o México. Sub-20 quem tem é a Argentina, que tem 5 mundiais sub-20. Depois o Brasil, que tem 4. Na Europa, quem mais tem 1. Aí, o grande time sub-20 do Arsenal, Mauro César Babaquinha Pereira, que diz, aquele rapaz que diz que os ingleses são tão educados que nem a lembrar dos seus estádios tem. Pois bem, aí o cara que não entende de futebol diz, é mesmo, rapaz, esse time do Arsenal deve ter sido um timaço. O time do Arsenal não presta, tu avalia o time do sub-20 do Arsenal. Quem diabo, onde foi que ele viu jogar? Onde peste foi que você viu jogar o time do Arsenal sub-20? Onde foi que você viu jogar? Você vê, ó. Time sub-20, sub-17 são do Brasil. O campeonato mundial sub-17 de clubes é disputado lá em Madrid. Patrocínio do Real Madrid. Em 4 edições, o Corinthians ganhou 3. Corinthians de São Paulo. Não ganhou a 4 porque inventaram um pênalti lá contra o Corinthians para dar o título ao Real Madrid. Aí sim, quando você fizer em futebol, sub-20, futebol amador, sub-20, sub-17, é o Brasil e depois a Argentina. A prova, os melhores jogadores do mundo, fora do Brasil e da Argentina, são os responsáveis para fazer os melhores times do mundo, da Europa. Tá bom? Os maiores jogadores do Real Madrid saíram das divisões de base da Argentina ou do Brasil. De Cristiano Ronaldo, lá de Portugal. Do Barcelona, saíram do Brasil ou da Argentina. Melhor jogador do Real Madrid, que dizem. Di Stéfano, argentino. Canário, ponta direita. Aquele timaço. Era a Esquadra Merengue, que tinha Uruguai e Santa Maria na defesa, agora o ataque era Canário, Del Sol, Puskas, Di Stéfano e Gento. Era todos veteranos, era um time master, eu já disse 500 vezes. Na hora teve que enfrentar o Santos, o Di Stéfano disse que não enfrentava. Depois disse, nós não temos time para enfrentar o Santos. O Santos meteu 5-1 no Barcelona, 2 dias depois o Real não quis enfrentar o Santos. Lá dentro o Santos enfrentou. Pelé só não fez chover nesse dia. Anularam 3 gols do Santos, mais 2, era para ter, e deixaram marcar 2 pênaltis, era para ter sido, a imprensa diz, 10-1, lá dentro, o time do Santos. Foi 5-1. Isso 2 dias depois de ter enfiado 7 na Inter de Milão, dentro de Milão. Um foi no dia 26 de 6 de 59, 26 de 6 de 59, Santos e Inter de Milão, 7-1. 2 dias depois, dia 28, em Barcelona, enganaram o Santos, que era 3 dias depois, antecipado para 2 dias. Santos enfiou 5 no Barcelona. Aí voltou, o Real Madrid não quis jogar, ele teve que voltar para jogar contra o Genoa. Já cansado, 2 dias depois de novo, enfiou ainda 4-2 no Genoa, no dia 2, que era no dia 30, que era o vice-campeão da Itália. Esse é o grande time do Santos, que não tem nunca, não tem nenhum time do mundo que tenha o currículo do Santos. Pois bem, o maior jogador da história do Real Madrid era um argentino. Os maiores jogadores da história do Barcelona são Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Messi, Neymar. Tá vendo? 3 brasileiros e um argentino. Divisão de base, as canteiras. Qual um jogador que as canteiras? Não, porque Xavi e Iniesta. Xavi, até os 25 anos de idade, 4 meses, era reserva do Barcelona.
Iniesta até os 22 anos era reserva do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Craque não é reserva aos 25 e aos 22 anos, não. São excelentes jogadores. Agora, craque é outro, o buraco é mais embaixo. O craque ali era Ronaldinho, porque o meio de campo era tinha Edmilson, tinha Deco, Von Rommel, era, e Ronaldinho Gaúcho. Xavi, Iniesta ficava olhando jogar, como o Messi ficava olhando jogar, porque era Giuli, Eto'o e Ronaldinho Gaúcho pela esquerda. Esse era o time, aquele time do Barcelona que deu início a toda essa história vitoriosa do Barcelona. Toda essa história vitoriosa do Barcelona começou com um jogador, Ronaldinho Gaúcho. Sabe quem diz isso? Lionel Messi. Os idiotas daqui dizem que foram os treinadores holandeses. Os treinadores holandeses disputaram 3 títulos de Mundial Interclube, perderam os 3. Perderam com Cruyff, e perderam 2. E perderam com Rijkaard. Perderam com Cruyff para São Paulo e perderam com Rijkaard para Abel Braga, com o Internacional. Quem ganhou o campeonato mundial com o Barcelona foram treinadores espanhóis. Pep Guardiola e Luis Henrique. O treinador espanhol, o treinador holandês não teve nenhuma influência na formação desse timaço do Barcelona. Quem formou e quem mudou a história do futebol espanhol, do Barcelona e do próprio futebol europeu foi um rapaz chamado Ronaldinho Gaúcho. E o resto todo é papo furado. Portanto, eu estava dizendo aqui para dizer, os caras são muito cegos de bola, mas inventam cada história. E quem não conhece da história diz, eita mesmo, olha, o grande time sub-20 do Arsenal, o grande time do Elche da Espanha, essas coisas. Tudo mentira, como também, se eu fosse jogador de bola, eu diria, Paulo César, PVC, Paulo César Besteirinha, Paulo Besterol Calçade, André Rizek, por favor, Carlos Eduardo Faroso Lima, Caio Abobrinha Ribeiro, por favor, não façam previsão a meu favor, não. Porque se você fizer previsão a meu favor, eu vou terminar na reserva. Façam contra, porque aí eu vou para a seleção brasileira. Aquele abraço.